Bom, pessoal, vamos trazendo já o tema, né? A gente sabe o quanto a gente vive estressado numa cidade grande, pela correria, pelo estresse do dia a dia, né? E a gente acaba transferindo isso para os animais, né? Eu estava pensando justamente nisso, o quanto o estresse da cidade afeta a gente e a gente afeta os animais por conta desse estresse, dessa falta de tempo, dessa ansiedade que muitas pessoas vivem, e o quanto os animais absorvem o estresse do coletivo, né, de tudo que acontece à nossa volta, né? Então, até já começo aí lançando para vocês o que vocês pensam disso, Michele, Delis, Marcelo. Olha, esses últimos tempos, né, a gente tem observado, pelo menos nos meus atendimentos, eu tenho observado muito essa questão do estresse. E a questão do estresse nos animais, como a gente até comentou no tema, ele vem de vários âmbitos, né, desde o energético, desde o alimentar, do convívio com o ser humano. Mas o que eu tenho pego bastante, e foi um dos casos que eu acho que mais me chamou a atenção, foram os gatos. Os gatos, ultimamente, estão com uma questão de arrancarem os seus próprios pelos, principalmente a parte das costas, do rabo, das patas. Então, eles estão apresentando isso e muitas vezes eles vão para os veterinários porque o tutor ele fica sem saber o que fazer, né, com isso tudo. Primeiro acha que deve ser alguma doença ou alguma questão alimentar, em alguns casos, ou alguma coisa neurológica, mas existe essas possibilidades sim, e existe a possibilidade também espiritual e energética. Esse gato que eu vi tinha várias coisas. Uma na questão realmente da tutora, né, que até a própria tutora estava tendo muita queda de cabelo por um estresse muito grande que ela estava vivendo na vida dela, em relação ao trabalho. E o animal, uma das coisas que causa muito estresse no animal é ele passar muito tempo sozinho dentro de casa, né? O que a gente faz, às vezes, na pandemia, foi o contrário. A gente passava muito tempo em contato com eles. Que isso também levou a um estresse muito grande, né? Porque eles precisam do espaço deles também, mas no caso desse animal é porque a tutora não ficava em casa, então não tinha tempo para ficar com ele e para fazer com que as coisas habituais de um animal, por exemplo, passear, brincar, ter horários para comer, ele não tinha isso. Então ele parava, é muito interessante, ele se coçava bastante, muito, 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 e começava a arrancar freneticamente os pelos na região das costas. Né? Então, só que assim, é importante a gente salientar aqui que isso é um estresse provocado, né? E que é importante você levar no veterinário, porque às vezes existem várias causas, não só o energético, atrelado a tudo isso. Né? Não sei se vocês já pegaram algum caso, assim, o que vocês acham sobre isso em relação aos animais e até aos próprios humanos. Eu lembro de um caso, assim, nosso, na verdade foi uma situação bem pontual, assim, e foi muito significativa. Quando a gente viajou, bem no início da pandemia, quando naquele final de semana que saiu tudo na televisão, né? Olha, pandemia, pandemia. Eu e Marcelo, a gente estava fora de São Paulo. E quando a gente chegou aqui na segunda-feira, o nosso gato estava completamente fechado no medo. Ele estava desesperado, ele estava meio que paralisado até. E na hora eu fiquei me questionando se tinha acontecido alguma coisa aqui em casa, conversei com a pessoa que estava cuidando dele. Não, estava tudo normal, ele tinha comido, estava tudo certo. Mas ele estava passando um medo, ele estava literalmente num estado assim de quase não é uma paralisia, mas ele estava assim muito tenso, aqueles olhos bem esbugalhados e uma Estado sensação de catatônico, né? medo. Exato, exato.
Nisso eu fui meditar, tentei me conectar com ele, e o que eu senti muito foi que ele tinha percebido essa explosão de medo no coletivo, em tudo que estava acontecendo à nossa volta. Então, ele percebeu isso e tadinho, naquele final de semana ele estava mais sozinho aqui, né? Porque a gente estava viajando, mas tinha alguém cuidando, mas ele ficou sozinho. Então, eu percebi muito isso, como ele reagiu a esse medo coletivo e se fechou, né? Se fechou completamente. Então, isso foi muito, para mim ficou muito claro isso, né? E aí a gente começou, né, a conversar justamente o que acontece no exterior, o que acontece na cidade, o que acontece à nossa volta, especialmente relacionado a isso também, né, o estresse, ao medo, isso vai afetá-los diretamente. E eles vão perceber, né? Talvez uns com maior nível, outros menos, mas a gente acaba passando isso para eles também, né? Sim, existem todos os também fatores. até Pode pela falar. configuração energética dos animais, né, Michele e Liana, eles têm um campo energético mais sutil, então eles percebem tudo que está acontecendo muito antes do que a gente consegue captar. Então é exatamente isso que você comentou, todo esse medo, essa ansiedade, eles acabaram incorporando e tentar entender para eles assim o que está acontecendo lá fora, né? Por que as pessoas estão se sentindo assim? E até uma questão deles poderem transmutar energeticamente, ou talvez por não saber como reagir num estado desse, né, de medo, de ansiedade. E aí até as manifestações das doenças, né, Michele, nos pets, tem a ver também com o psicossoma do tutor, do dono, né? Ele acaba pegando aquela dor do dono para manifestar fisicamente, às vezes, no animal, né? Então, É é uma importante você ter coisa que eu também falado. percebi acontecer. É importante você ter falado isso, porque nem tudo é nosso, tá? É importante a gente entender isso e se colocar nesse movimento. A gente tem isso, sim, tem alguns animais que captam muito rápido as coisas que estão ao nosso redor, sim. E tem animais que, por incrível que pareça, eles também sofrem por o que a gente fala por antecedência, eles estão muito ansiosos, já são ansiosos, né? Principalmente animais que vêm de abrigo, eles às vezes apresentam alguns traumas já específicos no próprio animal, na própria no desenvolvimento dele, que fazem com que esse estresse também fique uma coisa mais evidente. E, claro, junto com tudo aquilo que está no ambiente, principalmente aqui na cidade, que a gente vem percebendo que as coisas estão mais densas, né, mais difíceis, assim. As coisas para eles também ficam mais, assim, também pesadas, né? Não só energeticamente, Exatamente. mas também corporal, né? É bom a gente entender, né, como a Michele está falando também. Não dá para a gente generalizar nada absolutamente, né? A gente sempre tem que entender que o indivíduo tem as questões dele. Então, os animais têm sim as questões deles, lógico. Eles são mais sensíveis que a gente, é evidente que sim, né? Não é que eles veem as coisas antes da gente, né? É que os humanos, na maioria das vezes, não vai perceber nada, acha que tudo é assim mesmo, que tudo é normal, né? Só quem está um pouco mais ligado que começa a perceber. E também esse é o foco do nosso trabalho, né? A partir do momento que você observa o seu animal, aprende a observar o seu animal, você, através do seu animal, você vai conseguir entender que tem alguma coisa errada na casa, ou que tem alguma coisa errada com você, muitas vezes, tá? A gente, atualmente, né, nessa nossa modernidade tecnológica, a gente vive em meio a muito campo eletromagnético, né?
O planeta está todo cercado por satélites, a nossa casa está cercada pelo Wi-Fi, aonde a gente mora, tá? Sempre tem uma antena de celular próxima, e a hora que entrar o 5G, isso vai piorar absurdamente, né? Então, o próprio celular emite onda, e tudo isso acaba, como que fala? Acaba captando, né? Absorvendo. Isso, não era essa palavra que eu queria, mas serve, tá? Afetando, isso acaba afetando os animais, tá? Porque eles estão muito mais a gente não percebe mais essas coisas, tá? Eles ainda estão percebendo, né? Então, com o tempo, eles vão acabar se infectando com isso, assim como nós, né? Na verdade, eles já estão, né, Marcelo? Eles já estão se infectando. Daqui a algumas gerações, isso vai piorar muito. Eles estão apresentando muito problema endócrino, né? Então, assim, problemas de pele. Que é isso que a gente fala, que é a humanização, né? Foi isso que eu falei na live anterior, que quanto mais os animais ficam convivendo com os humanos e ficam nesse meio que a gente vive, para eles é pior, porque eles ficam se poluindo com isso tudo, tá? Isso sem contar as questões da própria casa, do solo, tá? Os radiestesistas veem muito isso, quem lida com Feng Shui vê muito isso, tá? Então, além das questões individuais, né? Além dessas questões eletromagnéticas, tem o próprio solo. Se o solo tem lá uma fissura, se o solo tem água correndo embaixo, se aquela casa ou aquele prédio foi feito em cima de aterro, né? Se está em cima de entulho, se está em cima de cemitério, se tem alguém que foi enterrado ali, ninguém sabe. Tá? Tudo isso vai afetar a saúde dos animais, né? E vai causar esses comportamentos. Aí vem o próprio comportamento do dono, aquela loucura do dono, né? do tutor, do humano, o que seja, que influencia diretamente através das formas de pensamento, através das atitudes, através de uma série de hábitos, né? O seu pet, que vai começar a ter esses problemas que a Michele está falando, né? Depressão, Alzheimer. Não, Alzheimer os bichos não têm. Vamos lá. O outro lá, eles têm uma demência, mas é uma degeneração neurológica, mas que a gente ainda não constatou que existe um Alzheimer. Né? Mas é parecido com, só para ficar claro. Então, tá. Então, a parte mais técnica, né? Então, tudo isso é provável, né? Não vamos afirmar nada, porque, né? Mas é muito provavelmente por conta do que o humano passa para o seu pet, né? Né, Mi? E aí conforme eu vou atendendo também, a gente percebe que o próprio campo áurico deles, né, o campo energético deles, começa a ter ruptura, né? Por conta de tudo isso. Desfragmentação, né? A própria coluna que passa um grande canal energético ali. Você vê que quantos animais não estão tendo problemas de coluna. Você já repararam nisso? Exatamente. Né? Então, o que a gente mais vê. Lógico, a gente não pode descartar as outras coisas, o piso liso, né? Todas as outras coisas. A gente está vendo muito problema de coluna. E aí, quando a gente vai avaliar a energia, até mesmo dos chakras, que, inclusive, na minha visão, os chakras que se apresentam não são os mesmos que os humanos têm. Tem chakras diferentes, assim como os meridianos. Eles também estão em rotação diferente. Eles acabam, às vezes, nem tendo um fluxo de energia suficiente para gerar uma vitalidade para o corpo, né? Então, assim, é importante a gente entender que, sim, a gente está morando num meio urbano,
realmente interfere na energia, na qualidade de vida, não só nossa, mas como dos nossos animais. E aí tem uma pergunta até da Brenda, só para emendar aqui, ela perguntou assim, Michele, os animais que não têm contato com o ser humano desenvolvem menos doenças? Então, sim, isso já é estudado, mas assim, o que está acontecendo? A gente está destruindo o habitat deles também. Né? Então, eles estão saindo da floresta e vindo para os centros urbanos também. Né? Então, como é que a gente também tem responsabilidade em relação aonde, por exemplo, eu saio aqui de uma cidade urbana e vou para um interior, a gente tem que ter esse cuidado também, porque eles moram ali primeiro. Então, como é que eu vou construir a minha casa, mas proporcionando ainda preservando aquele lugar que eles estão para não ter o processo de doença. E um caso muito legal, assim, que há pouco tempo a gente vivenciou, não sei se vocês viram os bugios, a malária que teve, que falaram que os bugios eram os precursores da malária, de todo o processo que a gente vivenciou, né? E aí, hoje se sabe que não foi por conta dos bugios. Eles são os guardiões da floresta e a gente estava acabando com eles. Então, só porque veio esse assunto, na verdade, o que aconteceu? Teve as barreiras que caíram em Minas, devastou todo um bioma e esses mosquitos, eles começaram a se proliferar em grande quantidade, coisa que não tinha mais o predador para matar ele, ou a mata não conseguia mais segurar aquele predador, ele foi vindo e foi trazendo todo aquele processo que a gente vivenciou antes mesmo da pandemia. Não sei se vocês se lembram disso. Tem outra questão que eu acho que me veio agora, que tem relação com os centros urbanos, que é um problema que nós humanos também passamos, né? Uma quantidade muito grande de pessoas, uma necessidade muito grande de reproduzir os animais para que eles se tornem pet. Então, assim, a qualidade, como é que eu vou dizer? A qualidade da alimentação, a qualidade da nutrição, a qualidade da maneira que esses animais são criados e reproduzidos, né? A gente acaba vendo animais que são reproduzidos de uma maneira indevida, de uma maneira sem os devidos cuidados. Então, são muitas vezes animais desnutridos, que já vêm de geração em geração, até mesmo de maus tratos, de problemas de saúde. E isso só pode até como secundidade, né? Por exemplo, um cruzando com outro que vira, né? Tipo pai e mãe. Mas por que eu estou falando isso? Não tem tanto problema, mas o que acontece, o DNA, né, a carga genética vai ficando mais enfraquecida. Exato, e eu lembrei até de uma conversa com a Jaya, que a Jaya comentou isso. Ela falou, porque ela tinha vários bicos de papagaio, ela falou assim, isso vem dos meus ancestrais, vem da maneira como eu fui concebida. Meu pai e minha mãe já tinham problemas, então isso eu já sei o porquê que eu tenho esse problema de coluna, né? Então foi um toque super importante, até mesmo um cachorro com pedigree, com todo um cuidado, né? Em teoria, veio com problemas já congênitos e ela tinha consciência disso. Ela sabia justamente que a mãe dela tinha sido desnutrida, ela foi gerada com uma certa desnutrição. Então, assim, o animal cheio de pedigree, cheio de pompa e tudo mais, já sabia, já veio com esse problema. Então, imagina a quantidade de animais que uma cidade grande possui, né? E até mesmo em cima dessa visão de lucro que a gente vê aí, de muitos que reproduzem, e aí a gente vê, né, grandes problemas já que vêm do útero da mãe, né? E isso a gente vê a falta de cuidado na alimentação e assim por diante. Então isso só vai gerando animais com mais problemas também, né? Que
que em nenhum momento tem condição muito de estar em contato com a natureza, de ter uma... De ter o seu passeio, reciclar essa energia através do contato direto do coxinho com a terra. A gente impede até isso, está impedindo isso deles, né? É lógico, quando a gente vai levar eles para passear, aonde que tem uma terra aqui por perto? É difícil, né? Não tem uma pracinha, não tem um lugar. Então, eles vão com a pata direto no cimento também, ali, onde é cimentado. Dá para ter uma troca energética? Não, até o Adriano perguntou um pouco, né, sobre essas plantas que a gente tem em casa, que eles normalmente comem, aquelas plantinhas, né, tipo trigo, o quanto isso ajuda ou não, né? Eu acho que não sei o quanto isso tem uma, sei lá. Isso ajuda, sim, ajuda, né? Ajuda na flora intestinal, né? Porque o maior problema nosso, e até dos nossos animais hoje em dia, está na flora intestinal. O quanto eles estão absorvendo, por exemplo, já vem, aí a gente está falando das coisas urbanas, o que a gente introduz neles da cidade. Por exemplo, uma alimentação, uma ração, que é pura farinha. Como é que vai estar a microbiota ali do intestino? E o intestino é o nosso segundo cérebro, e dos cães também. Então, quando eles estão intoxicados, inflamados, eles não conseguem captar uma boa energia nem do próprio alimento, muito menos do ambiente que está ao seu redor. Então, tem vários fatores que interferem no estresse também em relação aos animais que vivem muito na cidade. Mas, Michele, assim, uma dúvida minha que eu tenho. Tem alguns animais, alguns cachorros, que eles sabem exatamente que tipo de planta que eles devem consumir para tratar algum mal, né? Eu tenho experiência de um cachorro na casa da minha mãe, que quando eu vejo que ele está meio malzinho, assim, né, meio amuadinho, ele vai lá onde tem um capim-limão e come um pouquinho. E, incrivelmente, como ele sabe disso? Ele tem essa consciência de que aquela planta específica vai trazer um benefício? Tem, super tem. Eles sabem, pelo instinto, pelo cheiro, eles conseguem até perceber a vitalidade de uma planta. Né? Se aquela planta, por mais que seja um capim-limão, mas ele está com a vitalidade ideal para ele consumir, para que faça o processo que ele precisa, eles sabem. Os gatos, os cachorros, os passarinhos, eles sabem muito, eles têm esse entendimento. Mas tem até a própria terra, assim, eu achei isso, né, extraordinário, né? Até a própria terra, ele cavoca ali o vaso da planta da minha mãe para comer. Eu disse, meu Deus, como é que pode isso, né? Aí a minha mãe fala assim, não, deixa ele lá que tá tudo certo. A gente fica preocupado, porque na nossa concepção humana, isso mesmo, como é que pode isso, né? Mas é instintivo. A questão é o que eu falo, é que o ser humano é coió e acha que os animais são igual, né? Não é assim, eles sabem. Até porque os animais conversam com as plantas. E as plantas, muitas vezes, a gente passa, até ensina isso no curso, né? E conta até a história, tá? Que a Eliana pesquisou. Muitas vezes as plantas é que passam para os animais e passavam também para o ser humano, quando ele era um pouco mais conectado, né? Para que elas servem, tá? Então, sim, tem o instinto, tem a comunicação com as plantas, tá? Tem a intuição também do animal, tem uma série de fatores que faz ele, lógico, ele vai cavocar também a terra, muitas vezes, justamente para pegar aquela terra mais embaixo, tá? Para poder... Porque você não vê que às vezes ele cavoca e deita ali em cima, né? Coloca o barrigão ali em cima da... Então, justamente, tá? É basicamente o que a gente faz, né? Ou algumas pessoas fazem quando põe argila na barriga. Mesma coisa, tá? Ele pega a terra e deita em cima da terra, né? O cavalo faz a mesma coisa, o porco, enfim. Vários passarinho, né? Fazem isso também. Agora, atualmente, gente, fala... Como fazer isso na cidade, né? Você não tem esse aspecto. Não tem. Não né? fica difícil. Quem mora em apartamento, né? Que já é mais difícil ter essa.
né? Por Exato. isso que eu falo o tempo todo. Quem tem cachorro, e gato também, tá? É que gato tem um pouco mais difícil, mas quem tem cachorro, coloca a guia no teu cachorro bonitinho e vai passear com ele todo dia, pelo menos uma, o ideal é 2 vezes por dia, tá? Pelo menos lá uns 30, 40 minutos, né? E não importa o tamanho do seu cachorro, que tem gente que acha que o cachorro é piquitico, tem que andar menos, porque o passe dele é menorzinho, o passo, né? Dele é menor e ele cansa mais. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá? Pega o teu cachorrinho, coloca na guia, no colo, né? E vai andar com ele, para ele colocar a pata mesmo no chão, tá? Porque mesmo que ele fique andando só no cimento, pelo menos ele anda em lugares diferentes, ele vê cheiros, ele, sabe, ele tem contato, ele deixa o recadinho dele, ele pega recadinho de outros, né? Ele fica ali vivendo, né? Gente, quantas pessoas naquela época do lockdown, fica em casa, toda aquela troço todo, quantas pessoas não estavam pirando, porque não saía de casa? Vocês não, será que, né, as pessoas não começam, lembra disso, né? Lembra quando você estava em casa, doido, louco, desvairado, porque não podia sair, né? Quantos casais se separaram por causa disso? E lembra do teu pet, né? Do teu cachorro, né? Como que ele fica sem sair de casa, tá? Então é necessário sair de casa sim. Agora, nessa nossa modernidade, ou nesse nosso momento atual, nós temos o advento do home office, tá? Eu e a Eliana já fizemos alguns vídeos sobre isso. Acho que fizemos até juntos já, né, Mi? Nós três, né? Mas acho que não pusemos no ar, não foi? Não. Acho que foi isso que aconteceu. Porque só virou uma zona dos três, a Michelle não parava de dar risada, e aí não sei o que virou aquele vídeo, a gente acabou não publicando. Enfim, o home office tem várias complicações, tá? Que acabam acontecendo não só com o seu pet, mas com a tua família inteira. Porque para pensar rapidinho, só rapidinho, né? Dependendo do que a pessoa trabalha, dependendo do cargo que ela ocupa, ela tem lá a sua carga de inveja, a sua carga de, né, o próprio cargo, a empresa que ele trabalha, tem lá uma carga energética X já, né? Então, e a Michelle acho que caiu. Deu uma travada. Daqui a pouco ela entrou de volta. Então, quando você vai trabalhar no teu escritório, você vai lá, acabou, não importa se é 6 da tarde, meia-noite, acabou. Oi, Michelle, voltou? Voltei. Acabou o trabalho, você inconscientemente, você encerra ali um assunto, tá? E aí até você chegar na tua casa, né? Você sai do lado do trabalho, você vai andando, ou você pega o teu carro. Tem gente que sai do trabalho e vai para academia, tem gente que vai para o bar, tem gente que vai comer, enfim. Não importa o que você faça, mesmo que você vá direto para a tua casa, você já teve um tempo até chegar na tua casa. Então você foi meio que soltando pelo caminho, né, um monte de tranqueira que você acumulou durante o teu dia de trabalho, tá? No home office não tem isso. O home office você abre na tua casa aquele portalzão, tá? Que vai lidar com toda a energia da tua empresa, com toda a energia do teu cargo, com toda a energia de todos os problemas de um local que não é a tua casa, tá? E isso tudo alastra para tudo que está à tua volta. E quem vai sentindo mais com isso seus pets, as suas plantas, seus cristais. Ou seja, a egrégora... As crianças sentem muito. A egrégora que está ali no trabalho, do seu trabalho, você traz para dentro, né? Dentro da sua casa. Isso. Online. Exatamente. Imediatamente. E eles sentem Então, mesmo. esse é o problema atual. E daí exige da pessoa um maior esforço, até para trabalhar essa questão toda energética, de proteção, de limpeza,
a gente até sabe mais ou menos o que fazer, mas tem muita gente que não sabe como executar de uma forma ideal uma limpeza energética, um bloqueio daquelas energias, um encaminhamento, Sim. alguns pontos para você poder direcionar aquela carga, né? Então, é bem complicado mesmo, essa É, questão Sim. energética. Que e é um o que a dos gente pontos, fala nos cursos, nos É. vídeos, Não, né? e um dos e o pontos assim, curso que você já, a gente fala sobre isso também. A gente dá até dicas de limpeza energética para os animais. A gente fala bastante sobre isso, né? Então, o curso é muito rico em informação também desse lado, né? A gente vem de um macro, né? De várias informações, né? Falando de mônada, supramônada, mônada, criação dos animais, até trazer para a nossa realidade do dia a dia, né? Então a gente fala também bastante sobre essas questões, né? De como você limpar energeticamente seu animal de uma maneira super fácil, para que você possa fazer isso com frequência, né? Porque às vezes existem algumas receitas que são super complicadas, né? Mas a gente acaba falando bastante sobre isso também, né? Então é importante que o pessoal que está indeciso sobre o curso, né, Isso. que decida logo, né, para a gente poder se organizar também e para ir para Curitiba, porque, né, tem um timing aí para a gente também acabar de se organizar. Em São Paulo também já está logo aí, né, dia 9 e 10. Então, é um É. curso que Tem lugar, tem vaga ainda. tem, Dá tempo. e é muito interessante, muito importante que as pessoas entendam a importância desse curso, né? Não é um curso de telepatia ou tem só um foco nisso, né? Mas a gente procura trazer realmente uma visão macro da criação, da existência, da consciência animal, até chegar no relacionamento, no dia a dia, na limpeza energética, como a gente falou. Então, é um curso bem abrangente e muito, muito interessante, né? e pegando o Até para gancho de aprofundar, vocês, né, Eliana, todos esses assuntos, até essa necessidade do curso ser feito em 2 dias, para que Sim, a gente possa, vocês principalmente, possam esmiuçar cada detalhe dessas questões que a gente está falando aqui na live, que as pessoas às vezes param para pensar, mas como eu posso interagir melhor com o meu animal, fisicamente, emocionalmente, questão energética também. Então, assim, é importante que as pessoas saibam que há um aprofundamento dos temas, né? sim, Mas 2 dias E é pouquíssimo. pois é é. muito A pouco. gente, Mas a gente tenta. já que a gente está falando sobre isso, uma dica assim muito importante, né, em relação a como perceber que o seu animal não está energeticamente assim bem nesse contexto urbano, principalmente no home office, como o Marcelo falou, é que assim os animais eles vão ficando mais letárgicos, eles começam a dormir mais, eles têm esse isso, processo de querer, às vezes, ficar muito perto de você para tentar fazer essa mudança de energia. Então, perceba no seu dia a dia como que esses animais estão se portando, né? Como que eles estão, se eles estão, não estão comendo na hora que eles costumam comer, né? Se eles estão ficando assim, não querem às vezes sair, porque o que eu estou observando bastante nisso tudo, nessa questão que a gente está falando hoje, é que esses animais eles estão ficando realmente até depressivos, tristes, não querendo sair de casa. E a Lilian até comentou coisas que podem auxiliar nesse processo, coisas simples. E até o Alessandro falou também, quando você vai dormir, por que não desligar o seu Wi-Fi? Né? Eu acho que isso é super importante para todos nós. Assim. Tem alguns animais também que você pode utilizar alguns óleos essenciais, mas isso é importante que você saber que nem todos podem utilizar óleos Alguns são essenciais. tóxicos, né? Não, alguns são muito tóxicos, mas se você utilizar de uma forma no ambiente, você pode estar auxiliando isso também. Outras dicas também a gente dá no curso, mas para a gente já observando isso, para ver como é que a gente pode começar a fazer a mudança, né? A partir do que eu quero para mim, o que eu vou querer para o meu animal também, né? Então, como é que é esse contexto? Como é que eu fico, como que eu olho para tudo isso e dou uma melhor qualidade de vida para ele também,
né? Então, é importante falar sobre isso aqui. Tem um Só comportamento, Michele, que eu percebo, já visualizei isso algumas vezes, quando né, o tutor, o ser humano, está muito estressado, com medo, isso eu vejo em cachorros, né? O cachorro tem uma atitude mais de se tornar protetor. Já que o humano está com medo, eu tenho que proteger o meu humano. Então o animal começa a se tornar agressivo. Muitas vezes com aquela, sabe aquele tique de alguém que chega perto e o animal não deixa chegar perto? Sim. Sabe, Super o tutor, proteção, ele né? tá com medo, ou tá ansioso, tá com algum sentimento ali, e o cachorro percebe aquela sensação e ele, como ele faz parte da matilha, ele vai querer proteger o ser humano. Então ele acaba se tornando super protetor e às vezes tendo uma reação de agressividade, de ansiedade, de latir muito. Tipo, tem um perigo aqui, gente. Tem alguma coisa acontecendo que é muito perigoso, porque o meu tutor tá com medo. Então, o Uhum. cachorro, com o passar do tempo, acaba criando até uma atitude, né, uma maneira de agir de ansiedade também, né? Então a É, gente vê essa relação muito, né, com as pessoas que estão vivendo na angústia, no medo, né? São cachorros acabam se tornando às vezes até agressivos, né, por causa disso. e o que eu tenho observado também é que se você tem mais de um animal, eles têm brigado entre si. Animais que nunca brigaram, que conviviam sempre bem, né? Eles começam a brigar entre si. Por exemplo, os gatos começam a ter comportamentos de feral mesmo, de às vezes tirar sangue do outro animal, ou ficar encurralado, não querer fazer mais outras coisas. Então, assim, é bem importante você falar sobre isso, porque esse momento da pandemia gerou muito isso, muito estresse, muito medo em relação aos próprios animais, de não saber como lidar com aquela situação toda, né? eu lembro muito bem nos primeiros 6 meses, né, que começou toda essa onda, que estava todo mundo perdido, todo mundo morrendo de medo. Os animais sofreram muito, 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 muito. Eu lembro, eu, a Michelle, a Eliana, a gente trocava muita informação, muita coisa, porque os clientes vinham para eu atender. Eu atendia os clientes e os pets dos clientes ficavam lá da casa deles tentando me acessar, entrar em contato comigo, com a minha equipe, pedindo ajuda, né? Então, o que aconteceu muito na pandemia? O consciente coletivo ficou muito carregado, tá? Que ainda está, mas em comparação com o que estava no começo, hoje está bem leve, tá? Então, o consciente coletivo ficou bem carregado, sobrecarregou o umbral, porque o umbral ficou literalmente, totalmente desorganizado, tá? Não vou nem ficar entrando em detalhes por quê, não interessa, mas o umbral ficou absurdamente, virou um caos, né? Tipo com fila de espera na porta, assim, o negócio super caótico, tá? Que acabou afetando o consciente coletivo, que acabou afetando o astral, e aí os animais ficaram desesperados. Por quê? Naquela época, o planeta estava sofrendo uma mudança energética muito importante, tá? Que vem acontecendo. Agora a gente continua sofrendo, mas naquela época sofreu uma mudança energética muito grande. Então, eu lembro que os animais comentavam, né, com a Michelle, inclusive, que eles estavam tendo que lidar com a alteração que eles estavam sofrendo, que eles estavam avançando, né, 1/8 ou 2, sei lá quantas oitavas a mais, né, que eles estavam literalmente ascensionando ou evoluindo, vamos falar assim que é melhor. Se não falar ascensionando, vai achar que os bichos morreram. Não, eles estavam evoluindo, tá?
frequencialmente. E aí e não é uma coisa fácil. Então eles estavam lidando com a mudança, com a alteração energética deles, com o que o umbral, o astral, o consciente coletivo humano estava emanando para eles, que eles não davam conta de transmutar aquilo lá, né? Tinham que lidar também com o medo dos tutores, dos humanos, né? E toda aquela bagunça nas famílias que o conviver junto por muito tempo causou, né? Então, isso para os animais foi acho que deve ter sido até agora o pior momento para eles dos últimos 5 anos, alguma coisa assim, né? Vocês lembram disso, Oli? Você lembra disso, Michele? Lembra Sim, e você dessa lembra que época aí? também os abrigos, eles ficaram mais vazios? Não sei se Não vocês lembro ouviram disso. falar sobre isso, que no momento da Uhum. pandemia, as Isso. pessoas Porque ficaram, O índice de adotaram, adoção aumentou, né? a adoção aumentou. E hoje a gente já está tendo os parâmetros de que existem novamente muitos animais Isso. abandonados na rua, de novo. Diariamente, né, Michele? A gente escuta Diariamente. falar de abandono, né? Mas naquele período, as pessoas estavam procurando ter um animal dentro de casa para também, não só para auxiliar, ter um companheiro, né? Eu escutei absurdos de pessoas, não, é para dividir a carga mesmo, energética. Isso. Pois é. Aquela coisa, né? Agora sou obrigada a conviver comigo, e o que eu faço, né? Aí a Exatamente. pessoa vai lá, pega um animalzinho para tentar dividir a responsabilidade dela. Ou que foi até que é justamente pior para não lidar com a responsabilidade em relação a filho, a marido. Então pegava o animal, dava desculpa que tinha que passear, passeava, né? E é na aquela verdade não história olhava para essas questões. que a gente falou na semana passada, né, Mi? O cara pega um gato porque quer que o gato limpe o ambiente. Pega lá um cachorro também. porque acha que o cachorro vai ser guardião, né? Então, naquela época que estava tudo literalmente um caos, as pessoas iam pegar um gato lá para poder equilibrar a energia da casa, né? Entra toda aquela questão do misticismo, né, envolvida, né? As pessoas ainda têm essa crença né, que o animal é obrigado a retirar a Não. carga da casa, sustentar a energia, a proteger o dono, enfim. Tem animal que nem quer saber de nada, quer saber, é literalmente um Garfield, né? Quer só comer, Só dormir curtir. e curtir, não quer saber trabalhar, não. Você ia É perguntar o quê, bem... Délis? Que eu te Então, tem cortei? uma pergunta da Brenda aqui, ela está perguntando se vai ter outras datas para o curso aqui de Curitiba. Então, Brenda, é assim. A Délis é a organizadora, tá? Em Curitiba. Então, é ela que vocês têm que ficar pendurada pendurada nela, atazanando a vida dela, tá? Mas o que acontece é o seguinte, o JAI é um curso novo. A gente começou com esse projeto o ano passado, tá? E a gente está indo para Curitiba pela primeira vez. Aliás, Curitiba é a primeira capital fora de São Paulo que a gente está indo, né? Então, olha aí, trata bem a gente, né? Quando a gente for aí. Então, a gente ainda não sabe como que vai ser, tá? É um curso novo, totalmente novo, tá? É difícil das pessoas, acho, né, que talvez seja difícil as pessoas entenderem o contexto do curso, por isso que a gente está aqui Isso. explicando, né, tentando mostrar para vocês, tá? O quanto é importante entender os animais, não é, é importante, seria legal conversar com os animais? Puta, sem dúvida, né? Eu, pelo menos, acho isso. Seria fantástico, né? Eu falo, desde que eu assisti o primeiro Dr. Dolittle, lá quando eu era criança, né? Aquele original, que ele ia embora em cima do caracol, né? Gigante.
Nossa, Né, Carol, né? isso não é Tá da minha época, entregando a não. idade. Isso não é da minha época, Não tem não. problema em entregar Não lembro isso. disso. Tem problema. Vou procurar Naquela depois. época, eu já queria, né, conversar com os animais. Então, é legal. Mas, gente, é muito importante você entender, começar a ver os sinais dos animais, né? Eu, como terapeuta, trabalho há anos vendo os sinais dos animais. Tem muita gente que eu vou conversando, fazendo a diagnose, e às vezes falta alguma coisa. Eu pergunto se a pessoa tem animal em casa e vejo o comportamento do animal. Aquilo me dá um feedback muito grande, né? Então, como eu falei no começo, a hora que você começa a enxergar o seu animal como um indivíduo, né, como pessoa, vamos falar assim, tá? Tudo muda na tua vida. Tudo muda. Você começa a ver aquele cara com outros olhos, tá? Isso vai mudar a tua vida, isso ajuda você a ter uma percepção super legal, a você entender quando tem alguma coisa errada, quando não tem, né? Sabe, aquela visita que chegou e o teu bichinho teve lá um comportamento X, né? De repente. Então, é isso que a gente está tentando passar para vocês, tá? Então, como eu falei, a gente está indo para Curitiba pela primeira vez. Eu gostei muito de dar aula em Curitiba, né? Com o Método Ron. A gente já teve aí, fizemos já algumas turmas com o Método Ron em Curitiba. Então, por isso que a gente está, né, escolheu Curitiba como a primeira capital para a gente, né, colocar o pé mais para fora, né, se aventurar, tá? Mas tudo vai depender do que acontecer em Curitiba, tá? Então, gente, vocês de Curitiba, né, se inscrevam. Vocês de São Paulo, principalmente, tem um curso logo, daqui 2 semanas, né? Tem vaga ainda, tá? Manda a tua inscrição rapidinho, porque se não mandar a inscrição não tem como eu saber que você quer, que a gente quer, não tem como a gente saber que você quer fazer, tá? E é importante Então, deixar não sabemos avisado ainda. também que até no meu perfil do Instagram tem ali um espaço específico para o curso, onde vocês têm acesso às inscrições, informações, alguns vídeos também, até inclusive as lives. E também qualquer dúvida, também é só me chamar no direct ou no telefone, que vai ter o maior prazer em responder qualquer dúvida de vocês a respeito do curso aqui de Curitiba. Uma coisa que eu queria falar aqui para vocês também Então, fala que repararem, tem 8 minutos. a Silvia, que é oftalmo, que está aqui escutando a gente, uma amiga veterinária, repararem também nos olhos dos animais durante essa pandemia e essa parte que a gente está falando da mudança de estar estressado aqui na cidade. Que os olhos, a vitalidade, o brilho do animal também muda. E vocês podem perceber que alguns animais têm apresentado também aquelas acidez de lágrima, aquelas manchas, né? Quantos animais não têm apresentado manchas, ou irritação, irritabilidade? Lógico, tem questões sistêmicas, ou seja, internas, existem questões internas, sim. Mas, assim, os olhos, até para o ser humano, é um dos primeiros sinais, né? Quando a gente olha para um ser humano que o olho está meio opaco, você já percebe uma diferença e deve estar alguma coisa acontecendo, né? Então, assim, reparem nos olhos também dos seus animais, como que eles estão andando, como eles estão se portando, porque isso é um processo, ou uma característica, ou um princípio de uma mudança que pode ter um estresse, que você pode estar prevendo doenças piores no futuro, né? Por exemplo, na medicina chinesa, os olhos é a porta de entrada para o fígado, né, Marcelo? Da energia do fígado, é isso Da aí. energia do fígado. E o fígado, ele capta, pela medicina tradicional chinesa, ele armazena muita energia de raiva, né? Então, imagina, se a gente está já estressado no nosso dia a dia, com aquela coisa toda, imagina, o seu animal está ali convivendo com você e às vezes está querendo te auxiliar naquele processo, e ele acaba captando isso também de você.
né? Então, mais uma vez, a gente tem que trazer uma qualidade de vida para eles, para que eles também saiam desse loop, né, que a gente está falando até agora, no começo da live. Né? Então, são Até sinais porque importantes. essa energia de raiva, de estresse, de ressentimento, né, frustração, que é o que a gente mais sente hoje, infelizmente, né, é uma energia muito volátil. Ela ocupa todo o ambiente, né? Ela cresce, ela é explosiva e ela acaba contaminando todo mundo, tá? Principalmente animais. Então, aquela pessoa que é estressada, que é nervosa, que é muito raivosa, literalmente, tá? Vai sim acabar transferindo isso para os animais, tá? Que é aí que os animais começam a adoecer. Por quê? Uma porque eles começam a, de certa forma, imitar os humanos, tá? Dentro do meio de vida deles. Justamente, e aí ocorre essa transferência, tá? Não é que a doença passa para o animal, é porque o humano adquire determinada doença através das suas atitudes, através dos seus sentimentos, através dos seus pensamentos. E quando o animal acaba absorvendo esses costumes, esses hábitos, ele acaba também tendo sentimentos semelhantes, pensamentos semelhantes e atitudes semelhantes. E aí ele vai desenvolver doenças semelhantes. Por isso que tem toda essa gama nova de doenças, não vou mais falar do Alzheimer, nos animais, tá? Que vem sim do convívio com os humanos. Né? Então, mais uma vez eu vou falar, trate o seu animal como animal. Tá? Respeite a origem do seu animal. Né? Não despeje num animal, aliás, em ninguém, tá? As suas frustrações, né? As suas raivas, né? As suas questões emocionais. Tá? Marcelo, não façam isso. E já aproveitando isso, assim, você tem alguma dica para passar para o pessoal, por exemplo? A gente sabe que a raiva tem uma certa densidade, uma frequência. Né? Como que a gente pode fazer com que, por mais que a gente tenha um dia a dia no trabalho frustrante, que gere isso, principalmente para as pessoas que trabalham dentro de casa, como que a gente pode não fazer com que essa forma pensamento, se a gente pode dizer assim, essa emoção, né, gerada por uma forma pensamento, ela se densifique e fique impregnada no nosso ambiente? Você tem alguma dica que você pode falar para o pessoal? Uma das dicas eu não posso falar aqui nesse horário, mas a outra dica vai fazer exercício, vai fazer esporte, sabe? Vai caminhar, gasta energia, né? Eu não lembro se foi na outra live, se foi em outro vídeo que eu falei. Quando você canaliza a tua energia, principalmente a energia da raiva, né? Essa energia te motiva, ela te impulsiona, tá? Olha o exemplo de qualquer esportista, qualquer atleta, né, que está ali lutando pelo aquele milésimo de segundo, que está ali disputando um lugar, aquele cara do vôlei quando sobe para cortar a bola, tá? Observa, o cara está fazendo ali, usando a energia, essa energia da raiva, usando essa força, tá? Quantas vezes a raiva ou a frustração te motivou? Quantas vezes alguém chegou para você e falou, nem começa porque você não vai ser capaz de fazer isso. E aí te subiu aquele negócio, aquela coisa que te queimou e tudo, e você falou assim, você vai ver quem que sou eu, se eu consigo ou se eu não consigo fazer. E aí você vai lá e corre atrás e consegue executar aquilo lá. Tá? Então, em vez de você ficar com raiva, despejando em todo mundo, né, tirando seus cabelos, se descabelando e dando um chilique, canaliza isso para um negócio legal. Canaliza isso para você movimentar coisas, para você construir coisas. 30 segundos, 25 segundos.
Tá acabando. Ah, então pronto. Gente, super obrigado. Boa noite para todo mundo. Faça suas inscrições. Isso. A gente se vê numa Qualquer próxima dúvida, live, a no gente está próximo por vídeo. aqui, viu? Podem mandar suas questões que a gente volta numa próxima, tá bom? Obrigada, gente. Super E segue nosso obrigada. canal para a gente ter mais de 1 hora de live. Isso. Compartilha também.